Olá, graça e paz. Bom dia. Hoje é quarta-feira e vamos continuar falando de coisas boas. Na segunda, nós falamos sobre reconhecer o nosso pecado. Neemias, através de um jejum e oração e humilhação que convocou o povo a fazer, eles reconheceram os seus pecados e o pecado dos seus pais. E hoje eu quero falar sobre confessar. Confessar é algo muito difícil. Nesse texto, o povo estava mais de 5 horas em um culto. Eles ouviram a palavra, era lido, né? Os textos eram lidos e eles ouviam com muito temor aqueles textos. E eles oravam e eles adoravam ao Senhor. E eles foram levados através de jejum e humilhação reconhecerem os seus pecados. Hoje nós vamos falar sobre confessar. Quero falar com vocês um texto no Salmos 32, que fala sobre que Davi fez, reconhecendo quando ele pecou contra o Senhor com Batseba e mandando matar Urias, aquela história que a gente conhece. Ele fala assim: enquanto eu me calei, os meus ossos envelheceram dentro de mim. Ter um pecado oculto traz doenças para o corpo, para a alma, traz consequências. Nós precisamos confessar os nossos pecados. O pecado oculto não é um pecado anulado. Você não falar, não confessar o seu pecado, ele não vai deixar de existir. E nós precisamos saber disso, que o Senhor Jesus é a luz. E quanto mais próximo da luz nós estamos, mais nós enxergamos a sujeira e a podridão que há em nós. Então nós precisamos nos limpar, nos purificar, porque o Senhor é santo e ele habita, e um povo que não tem santidade não pode estar presente de um Deus santo. Então, assim, nós quanto mais buscamos o Senhor, mais ele revela para nós as nossas sujeiras, os nossos pecados, e ele revela. E você saber o seu pecado é uma coisa, mas você confessá-lo é libertador. Nós precisamos entender que para que a restauração aconteça, pecados precisarão ser confessados. Às vezes, são situações difíceis que nós passamos. Às vezes é uma desonestidade, é um roubo, é não pagar contas, é uma infidelidade, é uma mentira, uma maledicência. São pecados que foram cometidos contra Deus, mas foram cometidos contra alguém também. E o Senhor nos pede para confessarmos esse pecado, seja para o pastor, às vezes se faz necessário confessar para a pessoa que nós cometemos aquele pecado. Algumas vezes nós precisaremos dessa coragem, algumas vezes não, nós precisamos de coragem para confessar os nossos pecados, reconhecer e confessar, para que a restauração aconteça. O Salmos 32 também, 5 fala assim, Davi fala desse jeitinho aqui: confessei o meu pecado, reconheci a minha iniquidade e não encobri as minhas culpas. Então declarei: confessarei as minhas transgressões para o Senhor, e tu perdoastes a culpa dos meus pecados. Enquanto o pecado era oculto, Davi sofria, mas quando o pecado foi confessado, ele se teve a liberdade no Senhor. Nós precisamos reconhecer que o pecado nos mata espiritualmente. E esses pecados, eles precisam ser confessados. E é algo tão difícil, porque a igreja do Senhor, a igreja moderna, vamos dizer assim, está acostumada com a hipergraça. Nós somos salvos pela graça, o Senhor Jesus é um Senhor de amor e que ele não nos julga segundo os homens. É verdade, nós vivemos na graça, e por vivermos na graça, o nosso temor deve ser muito maior. O Senhor Jesus se entregou por nós, nós somos amados a preço de sangue,
E isso deve nos constranger mesmo a voltarmos às práticas da pureza, da purificação. Nós não somos perfeitos, mas nós precisamos buscar no Senhor a perfeição dia após dia. E é isso que o Senhor tem cobrado, sabe? Da igreja dele, e a começar em mim. A começar em mim. Senhor, me revela os pecados que me são ocultos. Senhor, eu quero te confessar os pecados que estão dentro de mim e que me afastam de ti e que impede com que muros sejam reconstruídos e com que o meu coração seja restaurado para poder adorar ao Senhor. O povo, ele passou horas ouvindo a palavra, horas, em jejum e oração, horas, adorando ao Senhor e confessando os pecados, para que o Senhor pudesse, com santidade, habitar novamente no meio daquele povo. Que nós possamos, nessa quarta-feira, sabendo quais são os pecados que estão dentro de nós. Às vezes o Senhor vai falar assim, ajoelhe e confessa para mim que eu vou te ajudar. Às vezes ele vai falar, conversa com o pastor, às vezes ele vai falar, conversa com o pastor e com mais alguém, né? Porque o Senhor dá o direcionamento daquilo que nós precisamos fazer para que os muros e os corações sejam restaurados para a glória dele. Deus abençoe e até a sexta.